Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai trabalhar com a hipnoterapia ou terapia com hipnose. Vamos começar então falando um pouquinho do que é hipnose. Hipnose é um processo terapêutico no qual o paciente ele vai ter acesso ao seu inconsciente. Para os psicanalistas, existe três etapas aí do nosso cérebro, que é o consciente, essas informações que a gente está tendo agora, informações mais recentes, ou seja, memórias mais recentes que a gente tem e que a gente tem acesso com facilidade a elas. Então, por exemplo, se me perguntarem o que eu almocei ontem, eu vou saber responder porque está ainda no meu consciente. Existe a segunda etapa, que é o subconsciente. Subconsciente são aquelas memórias mais antigas, aquelas que com um gatilho eu consigo estar acessando. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual que é a data de nascimento de vocês, vocês não têm ela no consciente de vocês, vocês têm ela no subconsciente. Então vocês vão buscar ela lá no seu subconsciente e colocar ela ali no consciente para estar me falando ela. Então, no momento que eu te dei o gatilho, data de nascimento, você já acessou essa informação do seu subconsciente e me entregou ela no consciente. E existe a terceira etapa, que é onde você vai acessar com a hipnoterapia, que é o inconsciente. O inconsciente são informações que o nosso cérebro, por algum motivo, bloqueou do nosso consciente, do nosso subconsciente. Então lá existe traumas, existe momentos difíceis, então tudo aquilo que o cérebro, que o nosso cérebro ele é muito inteligente, então tudo aquilo que o nosso cérebro observou que era ruim pra gente, tá lá no inconsciente, ele bloqueou de alguma forma aquela informação. Porém, aquela informação, ela tá ali e às vezes ela pode surgir em determinados momentos de uma forma diferente. Por exemplo, quando você tem um transtorno de ansiedade, você não nasceu com aquele transtorno de ansiedade, você aprendeu aquele transtorno, aquele sentimento em algum momento da sua vida. Então, esse momento da sua vida que você aprendeu, você não tem acesso a ele, tá lá no seu inconsciente. E com a hipnose, você consegue acessar exatamente esse momento e refazer aquela cena. Então, o psicólogo vai te ajudar, ou o terapeuta vai te ajudar a refazer aquela cena onde você aprendeu aquele tal comportamento que hoje te traz algum transtorno. Então, essas informações, elas nos geram problemas, são aqueles sonhos ruins que a gente tem, que são devidos lá do inconsciente, que vem em formas de outros processos para o nosso consciente. Então, a hipnose ela pode tratar aí transtornos de ansiedade, transtornos do humor, pode tratar fobias. Então, ela ajuda muito. E é uma terapia muito curta. Então, na primeira sessão, então, ali quando você for fazer a anamnese, você já consegue ter acesso ali à informação que você quer trabalhar e quantas sessões serão necessárias para estar trabalhando aquele processo. Então, ela é muito procurada por ser um processo breve, por ser uma terapia mais breve do que as demais terapias. A hipnose, muita gente tem medo ou tem receio de realizar o processo hipnótico, porque por falta de conhecimento mesmo, falta de informação, acaba tendo medo aí de coisas que não são verdadeiras. Um dos medos que surge muito dentro do consultório é se eu não voltar do processo hipnótico. Porque muita gente acredita que a hipnose você vai dormir e o terapeuta vai ter acesso ali às informações que ele quiser. Não é isso. Na hipnose, você não vai dormir, você vai estar consciente o tempo todo. Não é um processo de sono, muito menos de sono profundo. Você vai estar consciente. Então, as informações que o terapeuta for acessar, ele só vai acessar com a sua autorização. Então, para entrar no processo hipnótico, a pessoa ela tem que querer entrar no processo hipnótico, ela tem que deixar entrar no processo hipnótico.
Não é qualquer pessoa que consegue entrar no processo hipnótico, porque ela precisa estar preparada para estar entrando. Então aí o terapeuta ele vai estar trabalhando com a pessoa ali antes, alguns exercícios de relaxamento para estar conseguindo entrar em estado hipnótico, para estar trabalhando esses transtornos. Então, não é qualquer pessoa que consegue estar realizando a hipnose. Tem que ser um profissional da área, um profissional de conhecimento, que consegue estar acessando aí as suas informações, está te mantendo relaxado para você estar entrando nesse estado hipnótico. Outra coisa muito importante, o terapeuta ele precisa de informações antecipadas, por isso que a gente faz a anamnese, que é a primeira sessão. A gente precisa entender o seu caso para depois buscar no seu inconsciente sobre aquilo que você traz. Vamos supor que você tenha um transtorno de ansiedade, você tem crises de ansiedade, mas você não sabe onde desenvolveu essas crises. Como que você condicionou seu cérebro aí para estar desenvolvendo essas crises de ansiedade. Então a gente vai fazer um processo hipnótico, o terapeuta ele vai fazer você entrar em transe, que é esse estado consciente, e buscar informações no seu inconsciente. Então o terapeuta ele vai te perguntando até você chegar no exato momento que aconteceu. Vou dar o exemplo de uma criança de 2 meses que foi deixada no berço porque a mãe estava muito atarefada, então a criança estava ali dormindo e essa criança foi deixada no berço por mais ou menos 3 horas de prazo. Ela acordou e a mãe não viu, então ela ficou ali 1 hora e meia sem ninguém por perto e chorava e a mãe não estava ouvindo porque estava atarefada fazendo as outras tarefas. E essa criança naquele momento ela desenvolveu a ansiedade, porque mesmo ela chorando, mesmo ela buscando a mãe não vinha. Então ela se sentiu abandonada. Ela não sabia quando que a mãe ia voltar e ela desenvolveu essa ansiedade ali com 2 meses. E ela levou isso para a vida. Quando chegou na vida adulta, ela tinha muitas crises de ansiedade, chorava muito, não conseguia estar no meio do público, de mais gente, de multidão. Então ela procurou o terapeuta para ter acesso àquela informação. Então a hipnose, ela fez o processo de hipnose. E aí ela conseguiu acessar o exato momento que ela aprendeu, que foi ali com 2 meses de idade, ela aprendeu a ter ansiedade. E aí ela refez aquela cena, o terapeuta refez aquela cena com ela. Como que refaz a cena? Nesse caso, seria ela entender que ela não tinha sido abandonada, porque a mãe estava atarefada, mas que depois de um tempo a mãe retornou. Então não era um abandono por parte da mãe, era uma espera que ela não sabia o motivo, mas que hoje ela sabe que a mãe estava atarefada. Hoje ela consegue entender que não era um abandono. E isso, ela tendo informações, essas informações do inconsciente, ela consegue se livrar desse transtorno que ela carregou para a vida toda. Então, por isso que é muito importante a gente observar os nossos transtornos e se é realmente a hipnoterapia que vai nos ajudar para a gente estar evoluindo aí como ser humano e deixando para trás esses transtornos, mantendo a calma. Tratamento de fobia também é da mesma forma, onde que você aprendeu. Com a hipnoterapia é muito bom ter o acesso a essas informações, porque você consegue reviver e refazer aquele momento. Então, a hipnoterapia ela vem dessa forma para estar te ajudando a lidar com informações que você aprendeu antes e que você traz para a sua vida de adulto. Ou você traz aí para a sua vida ao longo da sua vida, né? Porque às vezes você aprendeu, você já era adulto, o exemplo seria um acidente de carro que te traz aí um transtorno de ansiedade ou crises de pânico. Então, isso tudo pode ser tratado com a hipnoterapia. Lembrando que a hipnoterapia, ela só é feita se o paciente quiser.
Então, se o paciente não quiser, ele não vai entrar em processo de transe. Então, se eu falar assim para vocês, eu vou te hipnotizar, e você falar assim, não, eu não quero ser hipnotizado, eu não vou ser hipnotizado, você não vai ser hipnotizado. Não é uma fórmula mágica, então é um trabalho que o terapeuta e o paciente fazem juntos. É um trabalho mais curto do que as outras terapias, mas que tem um efeito muito claro sobre a mente humana e que a gente consegue aí ter as informações e ter o resultado que a gente espera sim com a hipnoterapia. Então é um processo muito legal, que deve ser falado, que deve ser estudado, pois a hipnoterapia é muito bom, pois traz aí mais rápido as informações e te livra mais rápido, né, desses transtornos. Espero ter explicado um pouquinho para vocês o que é hipnoterapia ou hipnose com terapia com hipnose, né? Muito obrigada por ter me acompanhado aqui esses minutinhos falando sobre hipnoterapia. Beijão e até o próximo vídeo.